Lunar. Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. É engraçado porque desde que eu me recordo, né? Pra mim você sempre foi professor. Então pra mim era estranho pensar assim, por que meu pai, que é um intelectual, quer que eu não seja um intelectual, né? Que eu seja um jogador de bola. Eu achava engraçado, assim, não entendia. E eu achava, assim, que, bom, lógico, o que pensava um homem da roça naquele tempo, né? E que sai para jogar futebol, que o filho dele fosse jogador de futebol por causa do DNA que tinha. Era normal pensar isso, né? É porque eu achava que estava no meu DNA, que você era isso, e você teria essa... Bom, seria o que eu não fui. Futebol. A paixão nacional é o que dizem. Um dos elementos que, conforme ditado, não se discute, junto com política e religião. Mas em tempos de redes sociais, você há de convir, esse mote não parece estar sendo seguido. O que é realmente inquestionável é a onipresença do futebol na vida do brasileiro. E eu não estou falando necessariamente de torcida. Morando no Rio de Janeiro e ao lado do estádio do Maracanã já há 3 anos, eu pude ver isso na prática. Futebol para a cidade, muda a direção do trânsito, altera a estrutura do transporte público. E na própria universidade, as aulas volta e meia são canceladas quando um jogo mais intenso acaba sendo agendado. Gostar ou não, é indiferente. Existem ainda as transformações mais subjetivas. Futebol muda vidas, inspira histórias, constrói identidades. Tem gente, inclusive, que carrega realmente futebol na identidade. E isso não é uma metáfora. Quando eu fui lá, o pessoal chamou geral, pra registrar o Gabigol, porque eles ficaram nessa. Pô, é Gabigol mesmo que vai botar? Não é Gabriel não, é Gabigol. Quero Gabigol, porque Gabriel é um nome normal. Mas para ficar marcado eu falei, não, é Gabigol que eu quero. Só que essa história é diferente, porque a Fernanda e o Vitor não têm só um filho. Apresentando o time, Shevchenko, Petkovic, Arrascaeta, Gabigol e, por último, Neymar. Eu também sou um deles. Meu nome é Andrioli. Parece sobrenome, eu sei, mas é meu nome. Andrioli de Brites da Costa. Ao longo dos anos, sempre que eu me apresento, as pessoas costumam perguntar se esse é meu nome de família. Como Felipe Andrioli, elas perguntam. Para alguns, esse é QC e do Globo Esporte. Para outros, o homônimo, que é baixista da banda de metal melódico Angra. Depende do referencial. Mas não é nada disso. Meu pai, tricolor de coração, se inspirou no sobrenome de um meia que jogou no Fluminense entre 1986 e 1989, justamente o ano em que eu nasci. Era Paulo Henrique Andrioli, o Paulinho Andrioli, a depender da fase da carreira. Vai tentar mais uma vez o time do Fluminense. Edinho agora olhou, caprichou, não se deu bem no lançamento. Mas Andrioli se deu bem na sobra. Hein? A falta aconteceu do jogador João Marcelo. É a pressão do time do Fluminense que está ganhando o jogo por 1-0. Cobrança do Andrioli, a bola tocada de Mosca, gol! Gol do Fluminense! Eu nasci em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil. E a bem da verdade, o time carioca nunca foi dos mais notórios da região. Por isso, demorei mais de 30 anos de vida para escutar pela primeira vez um sinal
de reconhecimento. Eu sempre ouvi essa história, mas, sinceramente, ela nunca foi mais do que isso para mim. Uma anedota. Mais uma das estratégias do meu pai para me fazer gostar de futebol. E eu cheguei a gostar em algum momento? Você lembra de eu brincar feliz? Nenhuma vez. Nunca se interessou. Esta é minha mãe, Alda Maria Ferreira de Brites. Ela e meu pai, Edgar Aparecido da Costa, foram casados até os meus 10 anos de idade. Lembro de uma vez, acho que a gente era pra brincar de gol, aí meu pai tava chutando a bola pra eu pegar. Aí eu sentei no chão, falei, vai, chuta, pai. Ele, não, assim não tem graça, assim você não tá brincando. Eu falei, não é pra eu pegar? Chuta, eu faço assim, desanimado. Desanimado, na marra ali. Ananda. Eu perdi a conta de quantas bolas de futebol eu recebi de presente, quantas camisetas de time, quantos olhares de decepção quando eu não demonstrava nenhuma habilidade com os pés. Para a tristeza do meu pai, no entanto, o amor esperado pelo esporte nunca veio. Não, é mais do que isso. Porque se para muitos futebol é sinônimo de euforia, de esperança ou até de nostalgia, para mim sempre foi outra coisa. Futebol era sinônimo de solidão. Este é o Falta, um podcast sobre ausências. Um programa que não é sobre futebol, mas talvez seja. Eu vou deixar você decidir. Episódio 1. Meu filho vai ter nome de craque. Eu me lembro de me ver criança em um campinho de futebol. Qual campinho? Não sei. Talvez no Tiradentes, bairro da capital do estado, perto de onde a gente morava. Talvez em Terenos, a cidade dos meus avós, a 100 quilômetros de Campo Grande. Ou talvez em qualquer outro lugar. Nas memórias de infância, tudo parece igual. As quadras, os rostos, as crianças. Eu não guardo quase nada. É um borrão que só me passa sensações. E não das melhores. Também não sei ao certo quantos anos eu tinha quando comecei a acompanhar meu pai nos jogos. Mas eu sei quando parei. Eu já devia ter uns 11 anos de idade, talvez 12. Eu precisei usar toda a coragem acumulada da minha terceira passagem pela terapia para dizer: não, eu não quero mais. As coisas vêm em flashes na minha cabeça. Eu me lembro de atividades no contraturno escolar, peças de teatro, seminários, provas, tipos simulados. Os pais dos meus colegas vinham um depois do outro. Ficava eu, sempre. Só eu, o porteiro e meus pensamentos. O jogo tinha hora para acabar, eu sabia, mas nunca era só o jogo. Era a resenha depois, a cervejinha, o comentar com os amigos, relembrando cena a cena a partida recém-finalizada. Todas distrações que não incluíam, ou pareciam não incluir, um filho. Mas, será que eu estou lembrando disso direito? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos ouvindo pessoas é a duvidar de tudo, inclusive de mim mesmo. Talvez não fosse tão ruim assim. Talvez eu que esteja lembrando só de uma parte da história. Então, para conseguir montar corretamente o panorama desse acontecimento, eu fui conversar com as únicas testemunhas que eu tenho certeza que estiveram ali comigo. Minha família. Eu não sei, então talvez tenha sido o baixinho, que eu lembro que eu achava que era você que tinha visto quando os meninos lá, os filhos dos jogadores, estavam me sacaneando, me batendo. Era o baixinho. Baixinho que viu? Era o baixinho pegava essa parte dos caras te bater.
eu ficava assistindo, né? Mas você ficava sempre perto de mim. Então, se fosse os moleques te bater, não ia deixar, né? Porque eu tava ali cuidando. Agora, o baixinho e ele largavam você pra lá. Esse é meu tio, Edmar Almeida da Costa. O tio Dimar, como eu aprendi desde criança. O baixinho saía demais com ele. E levava vocês. Só que o baixinho jogava também. Entendeu? O baixinho jogava também no time dele, ele ia pra jogar. E aí você ficava lá largado. Então o baixinho fez parte dessa malvadeza. Baixinho é o apelido de um velho amigo da família, que sempre acompanhou meu pai em suas aventuras. Eu não me lembro necessariamente dele ficar cuidando de mim, mas também, como eu disse, lembro de muito pouco. Mas das que eu lembro, tio, tinha um menino que ele falou assim: ô baixinho, deixa eu te contar um segredo. Aí ele chegava no meu ouvido e fazia. Meu Deus! Aí eu, para com isso. Deixa eu contar outro segredo. Mas você não lembra de acompanhar nada quando você era pequeno com seu pai, ainda mais no mundo do futebol naquela época? Acompanhados, quer dizer, de VTV? VTV, de ter memória com ele falando de futebol, dele te incentivando a gostar. Só lembro, né? Pra mim, a minha infância inteira era isso. Meus pais Aqui eu tô falando com a Bruna. Bruna Cebolela, bolsista do Lunar e produtora deste podcast. Eu e minha irmã, né? Uma casa que tinha muito adulto, né? Pouco convívio com criança. Então a gente ficava muito ensimesmado, porque os adultos se juntavam ali e iam fazer, sei lá, campeonato de truco. Aí ficava horas lá bebendo, gritando, azar das crianças. Acho que pra vocês da geração mais nova isso não faz mais tanto sentido, mas pra mim, o domingo, pra quem não tinha TV a cabo, era só TV aberta, aí você via aquele Faustão, Gugu, eram horas infinitas assim de nada acontecendo na sua vida. E sempre que a gente ia pro jogo, era isso, assim, era nada acontecendo. Eram horas de espera para ir embora. Uma pergunta que a Bruna me fez, e talvez muita gente aqui escutando também tenha se feito, é: se futebol era inevitável, por que eu não tentei aproveitar? Entrar na brincadeira? Bom, é claro que eu tentei. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquelas bolas que volta e meia eu ganhava do meu pai, não é verdade? Até o ensino médio, eu sempre havia estudado de tarde. Todo dia tínhamos aqueles 15, 20 minutos de intervalo. Fazia o típico sol do centro-oeste, uma lua para cada um. Mas os meninos sempre corriam para a quadra aproveitar cada um dos instantes de liberdade. Depois voltavam todos suados, fedendo, bola manchando o uniforme. Eu gostava da sala de aula, mas precisava me enturmar. Então virei o clássico dono da bola. Eu que levava, então eu tinha que ser escolhido. Mesmo tendo claramente 2 pés esquerdos e não levando jeito nenhum pra coisa. Treinar você pra goleiro. Aqui naquele campinho no meio da granja ali, não sei se você lembra. Aquele que você jogava um futevôlei? Tinha um campinho no meio da granja ali e ficava treinando você. Pra ver se você catava alguma coisa, você catava nada, cara. Mas a gente tentava incentivar você, ver se você gostava, e ele, principalmente, né? Porque na linha não tinha jeito. Aí queria ver se, de repente, você dava um goleiro, porque ele era um bom goleiro, né? Ele foi, né, um excelente goleiro, um dos melhores goleiros aqui, até hoje o pessoal lembra dele aqui na região. Então, acho que ele tinha uma esperança ali que você... Não durou muito. Honrasse ali, né? Pegasse algumas bolas aí, coisa. Mas aí, por outro lado, a gente também não... Você não falava pra nós, mas... Por outro lado, você tava ali forçado, querendo... como é que se diz? Agradar ele, né? Você queria agradar ele de alguma maneira para ver se ele te elogiava, que ele te fazia o seu elogio e muitas das vezes ele tentava elogiar ali, mas esse elogio às vezes não vinha. Eu desisti da bola, desisti de tentar. Bom, pelo menos eu acho. Quantas vezes você já se sentiu assim também? Quantas vezes tentou fazer algo para ser reconhecido por alguém? E o que aconteceu quando você também desistiu? Este é o mote deste programa.
No meu caso, a falta de relação com o futebol também se refletiu na minha relação com meu pai. Uma relação que por muitos anos carregou o peso dessas expectativas não cumpridas. E veja, isso é uma coisa sutil. Eu não estou dizendo que eu detestava meu pai, ou que a nossa relação era marcada por algum tipo de toxicidade. Não, eu sempre o admirei. Tanto é que hoje temos a mesma carreira. Somos ambos professores universitários. Mas com o passar dos anos, essas ausências nunca preenchidas foram criando mais e mais distância. Falar com meu pai, depois que eu saí de casa, virou quase uma conversa de trabalho. Quantos artigos publicados, como eram os alunos, coisas assim. Parecia que sempre faltava alguma coisa. Revisitando essas lembranças, levei o tema para o melhor divã possível, a mesa do bar. São formas de você lidar com a sua falta estrutural, mas o importante é saber que assim, a falta, ela não é uma deficiência do sujeito. Não é assim, você é um frustrado. Você não concluiu aquilo que você queria concluir, então você é um fracassado. Não é essa a ideia meritocrática que a gente vende hoje. Esse é meu amigo, Tarcísio Ferreira, que além de bacharel em filosofia formado pela UERJ, atua também como terapeuta. Nessa conversa, ele está falando sobre Jacques Lacan, psicanalista francês que viveu entre 1901 e 1981. Essa ideia de que você não parte de uma completude que você busca recuperar, que é uma ideia de Freud. Freud vai falar sobre a experiência primordial de satisfação, a primeira mamada. Você dá a primeira mamada e você mata a sua fome e você quer recuperar essa sensação de matar a fome. Lacan vai dizer, não. Em primeiro lugar vem a falta. Para todo mundo. Como você lida com esse vazio é que vai dizer quem você é. A ideia de falta, na obra lacaniana, é também o que leva a outro problema, a repetição. Tentar agradar, cumprir o que os outros esperam, faz parte desse processo. Desistir simplesmente é deixar o problema de canto, mas ele ainda está lá. Rompe-se a repetição ao tocar o real que a sustenta, diz Lacan. Este programa é isso, uma tentativa de tocar aquilo que por tanto tempo eu não consegui, ou mesmo evitei. Quem sabe assim, você possa aceitar esse convite e tentar também. Para continuar nessa jornada, no entanto, uma pessoa precisaria topar primeiro. Rapidamente. O que você vai inventar, filhão? Eu vou te contar um briefing que eu fiz para os alunos, eu vou gravar sua reação. Você tá de brincadeira. Eu encontrei meu pai em um quarto de hotel em São Paulo durante uma breve viagem em 2024. Todo começo de semestre, eu peço para cada um se apresentar, dizer o nome e por que recebeu o nome. Que aí eu falo assim, todo mundo tem a primeira história para contar, a sua primeira história começa com o seu nome. Por que você recebeu esse nome? Aí depois que todo mundo fala, eu falo o meu, né? Que eu recebi por causa do... Andrioli, que foi jogador do Fluminense. Ele é um homem bem alto, maior que eu. Deve ter mais de 1,90 m. Não é por acaso que começou no futebol, jogando no gol. Aí disso eu vou derivando em ideias de brainstorm do nada. Aí esse semestre eu falei para os alunos assim, imagine que eu fosse fazer um podcast narrativo documental, por exemplo, em que eu resolvo ir atrás do Paulo Andrioli e gravar o trajeto até eu chegar lá. E depois sentar e conversar com ele. Os cabelos já rareiam, mas estão grisalhos, denotando seus quase 60 anos. Os olhos são verdes e ficam bem clarinhos quando ele se emociona. Aí eu parei e falei assim, olha, isso na verdade é uma boa ideia.
Porque eu posso fazer o programa ainda até lá e também conversando com meu pai sobre futebol e todas aquelas experiências que na minha infância foram daquele jeito, né? Daquele jeito. Foi o que eu consegui. O que você acha da ideia? Eu acho a ideia fantástica. É uma ideia fantástica, até porque às vezes as pessoas dão certo no futebol, às vezes não dão certo. E às vezes quem não dá certo no futebol dá certo em outras profissões. Como é o caso de você e meu e de mim. Futebol não resume tudo. E aí, de repente, abre outro caminho, você escolhe outro caminho. E você chega onde, de repente, nem imaginou chegar. E não significa que uma ideia original, ela é a melhor. Nunca significou. Pronto. Meu pai aceitou. Mas eu não conseguiria fazer esse percurso sozinho. Convidei um outro amigo, Thales Martins, para caminhar comigo. Eu sou Thales Martins, sou jornalista, eu sou torcedor do Fluminense, esse é neófito, ele é novato. Thales é aquele que havia reconhecido o nome de craque na minha identidade. Vamos com 45, 0-0. Vai acabar. O Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio, o Aldo foi lá, finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu o Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou! Gol! Aos 45 minutos e 36... O pai de Thales, Luiz Henrique Martins Monteiro, era um notório torcedor do time do bairro das Laranjeiras. Em 1983, o Flu conquistou o Campeonato Carioca após um clássico contra o Flamengo. Segundo o site do time, foi esse o início de uma era histórica para o tricolor. A comemoração foi tanta que o próprio estádio se converteu em palco para a festa da torcida. Washington, no finalzinho o Fluminense faturou e agora está numa condição que pode ser campeão até domingo. Graças a Deus, poxa, eu acho que isso tudo é fruto do trabalho que nós realizamos. E você viu em 30 segundos. O pai do Thales estava presente, fazendo parte de mais essa conquista do time. Infelizmente, naquela mesma noite, ele não voltaria para casa. Ele foi encontrado sem o relógio, com suspeita de latrocínio. Nunca houve investigação maior sobre isso. O Thales tinha tudo para odiar futebol, aquilo que, indiretamente, levou seu pai. Mas foi bem o contrário. Ele encontrou na paixão pelo time o grande laço para manter os dois juntos. Isso é uma coisa que eu aprendi por ter perdido o pai muito pequeno. Uma vez eu falei para minha terapeuta sobre a ausência dele, do meu pai na minha vida. Aí ela falou, você tem certeza que ele é ausente? Porque você só fala dele. É uma presença vazia, uma sombra, mas está ali, sabe? Então, assim, um pai ou uma mãe agressiva é presente, mesmo que seja de uma forma escrota. E você fica sonhando com uma outra forma que as coisas aconteçam. Você quer que seja de outro jeito. E você fica idealizando situações. Eu conheci o Thales quando ele participava de um dos mais antigos podcasts do Brasil, o Melhores do Mundo. E uma coisa que o pessoal do programa sempre brincava era sobre o quanto ele ficava chateado quando debochavam do Fluminense. Qualquer piada sobre o time e o Thales desconectava da chamada. Saía do programa no meio. Parecia só mais uma curiosidade, um temperamento difícil. Depois eu entendi. Não era só sobre o time. Nunca foi. Para encerrar então, Thales, o que te faz falta? O que me faz falta? Meu pai faz falta. Por mais que eu não saiba como fosse ser, eu tenho certeza que eu vou morrer e eu vou estar sempre tentando descobrir como teria sido se ele tivesse ficado vivo. Dificilmente eu vou me desvencilhar disso. Como teria sido se ele não tivesse morrido quando eu tinha 3 anos de idade? Teria sido melhor? Teria sido pior?
Não tem como saber, seria diferente com certeza. E eu vou morrer com essa dúvida. Essa é uma dúvida impossível de ser resolvida, mas não tem resposta. E eu não vou nunca ficar satisfeito com essa falta de resposta. E não tem como, vou ser eternamente frustrado. Vou morrer frustrado com isso. Caralho, eu tenho que mandar isso pra minha terapeuta. Isso tudo é falta. É mais do que ausência. É a incerteza, a indefinição. É a declaração de amor nunca dita. O sonho nunca concretizado. O gesto carinhoso que nunca veio. Talvez você já tenha sentido isso. E não estamos falando apenas de futebol. E claro, não apenas sobre a relação de um pai com seu filho. Quando você casou com meu pai ainda jogava muito bola? Ele jogava bastante bola. Aonde? Nesses campeonatos aqui, perto aqui. Você ia junto? Algumas vezes. Essa é a minha mãe, Alda Maria. Nascida em 1961, é a mais nova de outros 10 irmãos. Praticamente um time de futebol. Esporte que, assim como eu, ela até tentou gostar. Não deu muito certo. O que você lembra do jogo? Vocês pequenos, tu não lembro nada. Ficava lá assistindo, porque eu não entendo nada de jogo, né? E ficava lá, olhando. Você gosta de futebol? Não. Não gosto. Nem quando tá do Brasil aí, eu nem assisto. Na verdade, futebol era mais um dos motivos de atrito entre o casal. Meu pai era muito novo quando eu nasci. Tinha 23 para 24 anos. E o seu fim de semana era basicamente sair para as peladas com os amigos. Minha mãe, já na casa dos 30, tinha outras prioridades. Então, uma vez era campeonato, aí precisava pagar a quadra. E aí seu pai vai e paga. Ninguém tinha dinheiro para pagar essa quadra. Aí seu pai vai e paga essa quadra. Quando eu fiquei sabendo, aí fiquei bravo. Aí eu falei, então vai lá, cobra dele lá, porque ele falou que vai me devolver. Por que você ficou bravo? Porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aí para comprar nem gás não tinha. Aí peguei e liguei para ele. Aí ele falou, mas como já tinha corrido o jogo, ele não tava nem aí mais, né? Ele falou assim, eu vou ver aqui. Eu falei, não, a gente não tem nem gás, nosso gás tá acabando. Que não sei, eu fiz aquele drama, mas nem tchum. Ninguém se sensibilizou comigo. Você acredita uma coisa dessa? Aí ficou por isso mesmo. Mas fiquei com tanta raiva, tirando da gente para dar para um negócio de jogo. Pagar uma quadra. Hoje me parece bem uma coisa dos homens dos anos 90. Fim de semana sagrado, após uma semana inteira de trabalho. Sem família, sem preocupações. Mas a família estava lá. E acabava pagando o preço. Por exemplo, uma coisa que minha mãe e eu nos lembramos sempre, mas os detalhes escapam, é a famosa história da pipoca. Eu lembro um dia que a gente tava... A gente falou, a gente veio comer... Minha mãe deu pipoca pra gente comer no carro, putz. E a gente tava indo, só tava eu, você e meu pai, pro algum jogo. E aí você falou que tô passando mal. Meu pai não conseguiu parar o carro, você vomitou todo o carro. Pipoca. Uhum. Que acho que a gente não tinha comido nada. Depois a gente foi conversar com minha mãe, né, mais velha. E ela falou que a gente não tinha comido nada, não tinha nada no estômago. Era só a pipoca mesmo. E aí, você lembra o que aconteceu depois? Você foi no banco da frente e me deixou com o seu vômito lá atrás. Aqui sou eu contando pra Bruna como eu me lembro. Ficou com nojo, Bruna? Não, eu Aí meu pai tocou pro jogo e me deixou assistindo junto com as outras crianças, os filhos dos outros jogadores de futebol, só de cueca. E eu lembro que eu não devia mais ser tão novo, assim, porque eu sabia que eu não devia estar de cueca ali no meio daquelas crianças. Aí tava todo mundo me encarando, olhava pra mim, vinha aquelas meninas, assim, filhas dos outros jogadores, assim, por que você tá de cueca aqui? Eu passei mal, não sei o quê. Então, além do tédio, vergonha, né? Uma vergonha gigantesca, não sabia onde enfiar a minha cara. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio de Yokohama, no Japão.
Tá chegando a hora. Prepare o seu coração. Vá pensando... Outra cena que me vem à cabeça remete a 2002, quando tivemos a Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul. Não sei se você se lembra, mas no Brasil inteiro aquilo foi um evento. Mesmo quem não gostava de futebol se sentia na obrigação de colocar o despertador para as 2, 3 da manhã para acompanhar os jogos da seleção. Meus pais já não estavam mais juntos, então eu e minha mãe acordávamos para assistir. Só que qualquer comentário que ela fazia do jogo, eu discordava. Afinal, no alto dos meus 12 anos de idade, mesmo odiando futebol, eu achava que sabia de tudo. A reação da minha mãe me impactou mais do que qualquer resposta dita. Ela simplesmente se calou. Assistiu o jogo até o final, em silêncio. Depois, parou de acordar cedo. Acho que essa era a sua maneira de evitar conflitos. Por muito tempo, eu me vi assim também. Todas essas histórias me marcaram e magoaram, mas talvez eu nunca tenha dito isso com todas as palavras, nem para mim mesmo. Esse podcast pode ser uma maneira de responder de outro jeito, de enfrentar essa falta de comunicação. E foi só quando comecei a fazer esse programa e realmente parar para escutar algumas pessoas que eu consegui ter a dimensão de quanta peça faltava nesse quebra-cabeças familiar. Eu lembro. Quando a gente era criança, eu sempre fui mais próximo do meu pai. E essas coisas de homem, vamos falar assim, de que eu que estava sempre do lado dele. Tipo, meu pai me ensinou a trocar pneu de carro. Ele me ensinou a acender a churrasqueira, tanto é que depois que meu pai separou, quem fez todos os churrascos de casa sempre fui eu. Fazia daquele jeito, né? É. Largava lá, mas sempre fui eu. E... Eu não sei trocar pneu, não sei nem dirigir. Então, e você tentou, meu pai tentou te ensinar a dirigir. Uma vez. Aqui na... Uma vez, e aí a ex-mulher dele me esculachou e aí meu pai nunca mais... Essa é minha irmã, Kívia de Brites da Costa. O nome dela também foi escolhido pelo meu pai. Segundo o último censo, há mais de 2.000 Kívias pelo Brasil, com ou sem acento. Andreoli, com E, são 27. Com I e 2 L's, só eu. E você torce para algum time? Não, já torcia. Já fui muito... Torcia muito pro Corinthians, na época do Dentinho. Nossa, eu acompanhava tudo, achava Dentinho, massa. um jogador? Era, o antigo jogador do Corinthians. Mano Menezes e tal, acompanhava tudo. É mesmo? Aí depois eu fui parando, era uma fase, meio um surto, como diz. E aí passou. Aí agora, hoje eu torço pro Corinthians perder, porque meu ex torce pro Corinthians. Então tenho certeza que se perder, ele vai ficar muito bravo. Minha irmã é 3 anos mais nova do que eu. E por isso, não lembro de muitos diálogos da nossa infância que não tenham sido apenas ofensas. Gravando com ela, eu descobri, por exemplo, que ela estudou em outra escola durante um ano inteiro e eu nem percebi. Mas a maior descoberta mesmo foi quando ela me disse que jogar bola não era apenas um grande prazer do meu pai. Era um sonho. Não, mas é um sonho dele, né? Que o dia que ele conversou comigo sobre isso, ele falou assim, falou sério mesmo, assim, sempre foi meu sonho ser jogador de futebol. Eu quase comecei a rir, porque eu achei que era piada. Dele? Ele queria ser jogador? Ele queria ser jogador de futebol. Aí eu falei assim, eu achei que era brincadeira, porque no nosso mundo nunca... Descobrir isso mudou tudo. Foi como se finalmente eu tivesse entendido o tamanho dessa história. Porque junto com cada bola, cada uniforme dado de presente, ele me oferecia também o seu sonho. Um sonho nunca realizado que eu sempre recusei. E veja, eu não acho que eu deveria ter aceitado. O sonho era dele, não meu. E talvez seja justamente essa projeção que fez nossa relação se tornar o que é hoje.
As expectativas não cumpridas se converteram em falta, em algo que não tinha como ser preenchido da maneira que se esperava. De repente, eu me vi querendo olhar para esse sentimento e entender como tudo isso começou. Então, se é para começar do início, o melhor jeito talvez seja voltar para a origem de tudo. No meu caso, daquele jogador cujo sobrenome eu herdei. Você sabe onde é que ele está hoje em dia? Não tem ideia. Não tem ideia. Então, eu fui atrás. Mas a continuação dessa história você só vai descobrir nos próximos episódios. Sou tricolor de coração. Desde pequenininho, sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve, salve! Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança, o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Falta é uma produção original do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar. Apresentação e edição foram feitas por mim, Andrioli Costa. Bruna Cebolela faz a produção do programa e também auxilia no roteiro. Agradecimentos especiais a Thales Martins e a todos os membros da minha família que aceitaram conversar conosco sobre este programa. Saiba mais sobre estes e outros projetos do Lunar acessando podcastnarrativo.com.br. Lá você encontra também fotos da produção de cada um dos episódios do Falta, incluindo uma foto minha criança que mostra claramente toda a minha paixão por futebol. Derrubou uma manga. Se algo também te faz falta e quiser compartilhar conosco, deixe seu comentário no Spotify. Acompanhe também nossas redes sociais em @podcastnarrativo. Um abraço e até a próxima.